Olá, queridos! De volta, hoje nós vamos falar sobre parte do capítulo 9 e 10 do livro de Esther. Comentaremos um pouquinho sobre a festa de Purim e a exaltação de Mardoqueu. Só para a gente dar uma olhadinha na história, quem é Mardoqueu e o que é a festa de Purim. Mardoqueu é aquele judeu que em todo o livro de Esther ele aparece como o pai de criação da Hadassah, que agora quando chega na Pérsia e que é então contemplada para ser a rainha, recebe o nome de Esther, segundo o nome dos persas. E então Esther agora assume como rainha e Mardoqueu agora vem trabalhar na porta do Palácio Real. Nesse período, Amã, um dos chefes do rei Assuero, então ele cresce, ele é engrandecido no reinado de Assuero, e então ele chega a assumir uma posição de primeiro-ministro do reinado. E para a gente entender sobre o Purim, porque essa palavra vem de Pur, usado pelos babilônicos, e isso significava dizer lançar sorte, o dia da sorte. É isso mesmo, então lança sorte. Também entre os babilônicos dizia que cada vez que lançasse a sorte, lançasse o Pur, os deuses da Babilônia estavam dizendo sim para o resultado. Então qualquer resultado que desse estava então consagrado pelos deuses que aquilo era real, era verdade. Bom, e então com a crise entre Amã e Mardoqueu, por ser um judeu, e também ter aquelas raízes ainda de Amã sendo dos amaleques, sempre dando faísca cada vez que os amalequitas se encontram com os judeus. Então Amã resolve exterminar os judeus, é o que diz o texto em todo o livro de Esther. E aparentemente as coisas não tinham jeito, os judeus estavam como que no corredor da morte, só esperando o dia, porque Amã, como primeiro-ministro, ele lança o Pur, ou seja, lança a sorte do dia da matança, e o dia da matança vai então para o dia 13 do mês de Adar, que era o 12º mês. Agora, escute uma coisa, o dia estava certo, o decreto estava lançado, todo o povo avisado que naquele dia era o dia da matança de todos os judeus que estivessem na Pérsia. Mas aí, Deus, mesmo não aparecendo no livro de Esther o nome Deus sempre trabalhou pelo seu povo, e Deus então faz virar o cativeiro, ou seja, ele destitui Amã do cargo de primeiro-ministro, e agora quem vem para esse cargo de primeiro-ministro é o dito Mardoqueu, o sentenciado à morte. E é aí que Deus vira todo esse cativeiro. Agora a pessoa que está com o poder na mão não é mais um inimigo dos judeus, mas sim um judeu que ganha credibilidade, que ganha confiança do rei. Isso traz uma lição muito linda para nós, porque eles estavam na Pérsia, eles eram, vamos dizer assim, estavam ali como cativos, mas a sua postura, a sua posição, o seu temor a Deus, a sua sinceridade, a sua honestidade, o seu prestígio fez com que Mardoqueu se tornasse o primeiro-ministro. E como primeiro-ministro agora, ele pode fazer uma outra lei para postergar aquela primeira, ou quem sabe para criar resistência, e isso ele fez. E agora no dia de Pur, que tinha sido lançado por Amã, que era o dia do extermínio dos judeus, agora nesse mesmo dia Mardoqueu aproveita para que nesse dia seja o dia da resistência dos judeus contra seus inimigos. E daí então acontece a resistência, o povo judeu é liberto dos seus inimigos, em vez do povo judeu morrer, quem morre é os inimigos do povo judeu, ou seja, todos os amalequitas que tivessem ali, que eram declarados inimigos do povo judeu, que se levantaram na luta naquele dia, eles foram que morreram. Bom, e daí Mardoqueu então estabelece agora em todo o reinado do rei Assuero como o dia de
Purim, o dia da festa da libertação do povo judeu. Na verdade, esse dia nacional para os judeus até hoje eles comemoram fazendo no primeiro dia um dia de leitura do livro de Esther, no segundo dia um dia de gratidão, de dar presente, de celebrar e agradecer a Deus por esse dia em que eles foram libertos dos seus inimigos. Vale pensar, meus queridos irmãos, que esse decreto, que esse povo só teve essa liberdade ou essa libertação porque Deus levantou um homem permitiu-se que Deus o levantasse para que ele estivesse na corte e lá ele pudesse então defender o seu povo. E aí quando a gente olha para o texto sagrado, a gente vê o que é a festa de Purim. Purim, o dia de celebrar. Amã, quando ele faz a sorte do pu e declara o dia da matança dos judeus, ele não sabia que o Senhor Deus haveria de trocar essa sorte. E em vez de ser o dia da matança dos judeus, passou a ser então o dia da libertação dos seus opressores, dos seus inimigos, daqueles que queriam tirar-lhe a vida. E então até o dia de hoje os judeus ainda comemoram a festa do Purim como um dia de agradecer pelos grandes livramentos de Deus. Também nós vamos perceber no texto de que Mardoqueu, ele ganha tanto prestígio que ele assume como primeiro-ministro e o rei cobra então impostos de todas as terras, até mesmo nas terras do mar, nas encostas do mar, nas ilhas do mar Mediterrâneo, cobra esses impostos, os valores eram altos e o rei precisava de alguém que administrasse isso. Quem é esse alguém que vai administrar os valores do rei? Uma pessoa de confiança, um judeu, o Mardoqueu. Cara temente a Deus, cara fiel, íntegro, que o rei podia depositar confiança porque ele dava conta do recado e era uma pessoa responsável, uma pessoa também que cuidava das coisas real como se fossem suas próprias. Então, por isso que a gente olha para o texto e a gente chega à conclusão de que o livro de Esther está terminando falando sobre a festa do Purim, a libertação do povo de Israel, do povo judeu que estava na Pérsia, mas também exaltando um homem que se dedicou pelo seu povo, um homem que teve a coragem, a fé, a força, a garra de lutar pelo bem-estar do seu povo. E até hoje os judeus comemoram esse dia como dia de celebração, como dia de dar presente, como dia de cuidar do necessitado, como dia de dar comida para quem tem fome, porque foi o dia da libertação deles. Então a festa de Purim até hoje é celebrada. E isso nos dá uma lição muito interessante, porque ainda nos nossos dias hoje nós precisamos desses Mardoqueus, dessas pessoas que façam leis dignas, leis que defendam o povo necessitado, aquele que talvez o menos favorecido. Quanto nós sentimos falta, porque hoje a maioria das autoridades, muitas vezes as pessoas que poderiam cuidar do menos favorecido, eles não fazem caso. Que Deus nos abençoe, que possamos, à luz da sua palavra, entender que eu e você podemos muito bem, sim, sermos usados nas mãos de Deus como alguém que tem poder, que tem prestígio, que tem autoridade e que pensa também no menos favorecido. Que possamos nos colocar, então, nas mãos de Deus, no posicionamento certo, para que Deus, então, possa usar tanto a mim quanto a você, para que possamos fazer a nossa parte, mas também defender o menos favorecido. Deus te abençoe, estamos terminando o trimestre e até o próximo, se Deus quiser, uma boa EBD para você, para aqueles que vão a EBD, com aproveitamento ainda muito maior. Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.